Então vamos lá. Eu criei já um documento, eu chamei até aqui de pandas underline series, né? Sei lá, séries. Em português e inglês é a mesma coisa. Underline parte 8. Porque eu vou aproveitar para colocar isso aqui também no meu material que eu estou colocando lá no YouTube, né? Que seria, no caso aqui, a parte 8, só que a gente ainda não viu a parte 7. Mas enfim, ignore o nome aqui, mas eu vou criar já o documento aqui em cima para já reaproveitar, tá? Eu vou compartilhar logo esse documento para vocês já ficarem aí com ele guardado. Não, quero que qualquer um que um link consiga ver. Pronto. Qualquer o link. Vou jogar aqui no chat, tá? Vou jogar lá no WhatsApp também. Ok. Estou subindo aqui umas aulas. Tomara que a internet não fique ruim. Vocês estão conseguindo me escutar bem ou está travando aí? Tá ok, né? Beleza. Vamos lá. Massa. Estou fazendo uns uploads aqui. A internet costuma ficar lenta. Eu tinha subido umas aulas e tinha dado problema. Estou tendo que subir de novo aqui. Então, vamos lá. A gente vai precisar de 2 pacotes aqui para trabalhar com esse esquema aí de puxar dados diretamente de algum servidor que contém esses dados financeiros, tá? O primeiro pacote é um pacote chamado NumPy, tá? Eu vou aqui importar ele, import NumPy. Vocês podem me acompanhar aí, tá? Não precisam só ficar acompanhando na tela, não precisa ficar fazendo, porque é coisa bem simples aqui. A diferença do que a gente está fazendo já nas aulas para isso daqui é só um pacote diferente que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente vai importar o pacote que chama NumPy. Eu vou dar um apelido dele, que é o apelido padrão, tá? Que é NP. Esse pacote NumPy aqui, só por curiosidade, tá? Ele é o pacote que é base do Pandas. O Pandas, antes de existir o Pandas, o que as pessoas utilizavam para Data Science no Python era esse pacote aqui, o NumPy. Só que o NumPy, ele dava trabalho na utilização... não dava trabalho na hora de utilizar ele para Data Science, porque o NumPy ele tem um foco mais matemático. A estrutura de dados, em vez de a gente trabalhar como sendo uma tabela, né, o data frame é uma tabela, como a gente conhece, tem o nome das colunas, tem o índice das linhas, igual como funcionaria o Excel ou um banco de dados qualquer, né? O NumPy, ele já trabalha no formato de matriz. Matriz é aquela estrutura matemática que a gente aprende lá no ensino médio, e para quem é da engenharia, que a gente tem uma aluna aqui da engenharia que está online, que é a Mariana, a gente vê lá em álgebra linear, né, essa estrutura de matriz, que é basicamente como funciona uma tabela. Uma tabela é uma matriz bidimensional, né, só que por causa dessa dificuldade, né, criaram um pacote Pandas utilizando como base o NumPy, tá? O NumPy foi base para a construção do Pandas. Então, a gente tem que importar aqui o NumPy. O objetivo da gente importar o NumPy, eu já vou mostrar aqui o porquê, tá? É porque o NumPy a gente consegue utilizar funções de data. Isso aqui vai ser importante para a gente sempre puxar os dados que sejam mais recentes. Então, eu vou mostrar aqui a função que mostra, por exemplo, a data de hoje, que é uma coisa importante que a gente vai querer puxar até a data de hoje, né? O nome do pacote é NumPy, mas eu dei o apelido de NP, né? Se eu colocar aqui, ó, np.date time 64 e abrir parênteses, aqui é uma funçãozinha, né? A função que define aqui uma variável do tipo datetime, tá? Se eu passar aqui, eu posso passar uma data, né? Ele vai criar uma variável do tipo datetime, tá? Que é a mesma que a gente utiliza no Pandas, já que o Pandas foi montado em cima do NumPy. Mas se eu escrever aqui, ó, today, né? De hoje em inglês, é o que acontece. Assim que ele conectar, né? Que ele está conectando aqui. Eu vou acabar tendo que interromper esses uploads aqui, tá? Parece que tá lento. Está inicializando aí. Today tá aí, ó. Tá a data de hoje, tá vendo? Dia 8/5 de 2020. Ô, Essa Ronaldo, função, não está aparecendo a apresentação. como sempre,
Eu esqueci. Tudo bem. Vamos lá de novo. Então, ó, eu importei o pacote NumPy, tá? Que vocês não estavam vendo, né? Import NumPy as NP, tá? E a função que a gente utiliza, por exemplo, para puxar a data de hoje é essa daqui, ó, np.datetime64, que é aquele formato, né, de data que a gente utiliza. E eu passo como parâmetro, entre aspas, today, hoje, em inglês, né? O resultado que ele dá é isso daqui, ó. É a nossa data de hoje, tá vendo? Isso daqui é importante para a gente conseguir puxar as informações mais recentes. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou, a função que a gente vai utilizar para gerar, para puxar os dados, né, lá de um servidor qualquer que contém esses dados financeiros, é o seguinte, tá? A gente vai fazer aqui import, até anotei aqui para me lembrar, import pandas underline data reader, também aqui, ó, data reader ponto data. Como esse daqui é um nome grande, a gente vai dar o apelido de web, tá? Já que é um dado que a gente vai puxar diretamente da web. Então, import pandas underline data reader ponto data as web. Tudo isso daqui, ó, eu estou dando esse nomezinho, né, para ficar um nome pequenininho. Deixa eu apagar aqui. Então, como é que funciona esse esquema aqui do web, né? O resultado de uma função que a gente vai utilizar dele aí é um data frame. Então, a gente vai criar um data frame, ó, um df, vai ser igual a web ponto data reader web ponto, estou rolando aqui na minha pesca, data reader. Pronto, a função é essa daqui, tá? Web é o nosso pacote, né? E a função que a gente vai usar é esse data reader. Aí ele pede 4 coisas. A primeira coisa que ele pede é o código do ativo que a gente quer recuperar. Vamos fazer um teste que a gente fez na aula passada com o da Apple, né? O da Apple é eu anotei aqui, AAPL. A APL é o código utilizado no mercado financeiro para ações da Apple. Coloca uma vírgula. Aí a segunda coisa que ele pede é o servidor. Aí um servidor aqui que eu olhei na internet, que é um que é bom, que ele sempre está online, não vai dar problema, é o do Yahoo. Ó. Você coloca o Yahoo, graças Yahoo, ele sabe que o servidor que a gente vai utilizar é o do Yahoo. E o que ele pede agora, no final, é o início e o fim. O início e o fim, eu posso colocar como sendo datas. Ó. Por exemplo, se eu quisesse saber, começando, por exemplo, sei lá, de 2017... vamos colocar aqui 2020, né? 2020, 01-01, eu estou pegando desde de 1º de janeiro de 2020, aí eu coloco uma vírgula e coloco o fim, até 2020, vou colocar até, sei lá, fevereiro, colocar até, sei lá, março 31, né, que março vai até 31. Se eu pegar esse intervalo aqui, a gente vai criar um data frame. Ó. Se eu colocar um ponto head, olha só, ele vai criar um data frame contendo todas as informações aqui, ó, em relação à ação da Apple. Então, eu tenho, ó, iniciando em 2/1 de 2020. Por que eu não tenho 1/1? Eu coloquei 1/1 aqui, provavelmente porque o dia 1º não é dia útil. Vamos ver aqui. Com certeza não é dia útil, inclusive. Então, a partir do dia, não precisa nem olhar. Dia 2 é feriado mundial, eu acho, né? Não tem. Então, do dia 2, ó, tá aberto. Funciona, né? Dia 3, aí pula para o dia 6, ó, porque aqui provavelmente é uma sexta-feira, né? Ele pula para o dia 6, 7, 8 e assim vai. Ó. Ele está pegando todo o intervalo, se eu colocar aqui tail, ele está pegando até o dia 31, porque o dia 31 era um dia útil. Então, quais são as informações que ele puxa? Deixar o tail aqui, que são as 5 últimas linhas, né? Quais são as informações que ele está puxando? Ó? São aquelas informações básicas de qualquer tabela que a gente puxa aí de alguma ação, né? Tem o high, que é o valor mais alto do dia, o mais baixo, o valor de abertura, o valor de fechamento. Geralmente a gente está interessado em prever o valor de fechamento, né? Que é o que vale, é esse daqui no final do dia. O volume que foi de transações que houveram nesse dia com essa ação, e esse ADJ Close, que eu nunca sei, nunca me lembro o que é, quem entender dessa área financeira, que eu nunca investi na bolsa, por exemplo, depois me dá uma luz aí para saber o que é isso daqui. Sempre olho assim, sempre os valores são iguais, nunca entendi esse resultado aqui. Enfim,
A gente está interessado no close, né? Só que, para ficar interessante o processo, em vez de passar as datas assim, eu vou passar da seguinte forma. Eu quero até o end, o final, né, que é esse daqui, que vai ser até essa data aqui. Essa data final eu quero que seja sempre o dia de hoje. E a data de início eu quero que sempre seja uma quantidade de dias para trás, porque a gente vai ter que controlar isso daí na hora de fazer a nossa modelagem. Não é interessante para um modelo, certo? Principalmente para um modelo que não seja linear, que a gente vai ver mais na frente, não é interessante que a gente utilize um horizonte para trás muito grande, porque os períodos mais próximos são os que definem mais o comportamento daquele ativo, né? O mercado financeiro ele é muito dinâmico, não tem sentido a gente considerar, por exemplo, o valor do ano inteiro, bem que a gente ainda está no começo do ano, mais ou menos, né? Sim. Mas, mesmo assim, em maio, se a gente considerasse desde janeiro até hoje, o volume de dados é muito grande e os valores lá no início de janeiro, eles não refletem o que está acontecendo nesses últimos meses, principalmente agora com essa pandemia, né, que começou o efeito no mercado financeiro mais no início do ano aí, né? Se a gente pegasse dados de um ano inteiro, a gente ia ter um bloco gigantesco que não descreve o nosso comportamento atual. Então é importante que a gente controle isso daí na hora de ler. Aí como é que a gente faz? Utilizando justamente o NumPy. Então para mostrar aqui embaixo ó, o que é que eu vou fazer, vou criar um código, mas depois eu vou jogar lá em cima, tá? A gente vai criar uma variável chamada final. Final vai ser a data final, certo? Até que ponto eu quero gerar os meus dados. Esse final aqui, eu vou dizer que ele é igual a np.datetime64. Eu coloco entre aspas, today. Então, ó, a minha variável que eu chamei aqui de final vai ser a data de hoje. Então, bem aqui dentro, ó, em vez de colocar uma data qualquer, a gente vai colocar como sendo essa variável aqui, porque toda vez que eu entrar no meu documento, no meu arquivo aqui, se eu quiser entrar amanhã e atualizar, eu rodo de novo, e ele vai fazer a minha previsão para o próximo período, e para o próximo período a gente sempre tem o mesmo arquivo para trabalhar até o fim da vida aí, se a gente decidir utilizar sempre o mesmo modelo, pelo menos, né? Então, ó, o final vai ser isso daqui, certo? No caso aqui, ó, dia 8/5, que é hoje. E o que a gente vai fazer é o seguinte, o início vai ser outra variável, né, que vai ser essa data que a gente vai colocar bem aqui, ó, uma data bem aqui. O início, eu quero que seja um determinado número de dias para trás. A gente pode considerar, por exemplo, os últimos 3 meses, então a gente pode colocar 90 dias, né? Então, o início vai ser igual ao final, menos, aí eu vou utilizar aqui o np.time delta 64. Essa função time delta, ele faz justamente o cálculo de número de períodos que eu vou subtrair essa data, que eu tenho uma data, né? Então eu posso subtrair dias, meses, anos dessa data. Então eu tenho que especificar o número, no caso eu vou colocar 90, porque são 90 dias, né? Vírgula, e eu especifico qual é a frequência, qual é a unidade associada a esse número aqui, que no caso vai ser um D maiúsculo. Então, a data de início desse meu conjunto de dados, eu quero que seja a data final, que é hoje sempre vai ser hoje, ó, por causa dessa função, menos esse np.timedelta64, que é a minha funçãozinha, né, onde eu passo o número de dias, e aqui eu especifico que de fato são dias. Vamos dar uma olhada aqui no início. Ó. Início vai ser dia 8/2/2020, exatamente 90 dias atrás. Tá? 8/2/2020. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu mostrei aqui embaixo, só para poder vocês entenderem como é que funciona, eu vou dar um Ctrl X aqui, vou jogar bem aqui em cima. Ó. Vamos lá. Então, onde eu tenho aqui a data que eu coloquei qualquer uma para testar, eu vou colocar início. E aqui eu vou colocar final. O que acontece se eu rodar? Nós temos ó, todas as informações aqui desse ativo financeiro até a data de hoje, iniciando, ó, colocando o head aqui. Droga. 2 parênteses aqui sem querer. Iniciando do dia 10/2, por que não foi do 8, né, como a gente viu ali? Porque o 8 devia ser um sábado, aí 9 é domingo, dia 10 de fevereiro,
o dia que ele tinha disponível para puxar para cá. Então, a gente tem todos esses registros desde o dia 10 de fevereiro até a data de hoje, 8 de maio. Com posse disso daqui, a gente pode plotar, por exemplo, a informação que a gente está interessado, que é esse close, né? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo, eu vou colocar df, a gente já criou o data frame, né? df.close.plot, para a gente dar uma olhada no valor de fechamento desse ativo, desse intervalo de tempo. Tá aí, ó. Vou colocar um fix size igual a 15 por 5. Cabe aqui. Então, tá aí o meu ativo, ó, o valor de fechamento dessa ação dos últimos 3 meses. A gente tem a informação até hoje, né? Porque já fechou, por isso que ele puxou. Então, a gente tem a informação até hoje. Tá aqui o valor. Cadê o valor de hoje? Vou colocar tail aqui. Tail, ele mostra as 5 últimas linhas, lembrando, né? O último valor de fechamento foi esse daqui, ó. 310. Lembra que a gente fez uma previsão para o dia... A aula passada foi quando? A gente fez a previsão para esse valor aqui, não foi? A gente chegou bem perto, lembra? Inclusive, quase erro zero, né? Com o modelo Arima. Então, a gente tem, ó, o valor até hoje, é esse daqui. O que é que a gente quer prever? Quanto é que vai valer a segunda-feira, no caso, né? Porque amanhã não vai ter. Então, quanto é que vai valer na segunda-feira, aqui no dia 11. A gente vai conseguir fazer a previsão para o dia 11. Vamos fazer um experimento aí? Ver se a gente faz uma previsão aqui para essa série. Vamos lá. Vou criar mais uma caixinha aqui embaixo. Só lembrando, ó, isso daqui, se eu estiver interessado só na ação da Apple, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz para puxar de vários ao mesmo tempo, tá? A gente pode puxar de várias empresas e plotar todas elas ao mesmo tempo aqui para a gente comparar, por exemplo, e depois fazer a previsão em cima de todas elas, criar uma tabela. A gente pode fazer aqui um documento que é padrão, que, como eu compartilhei com vocês, já fica de template e vocês podem utilizar aí para quem gosta de investir no mercado financeiro. Eu nunca investi até hoje, porque, na verdade, eu sempre, a minha área de atuação é mais na área de otimização, né? Agora é que eu estou ficando mais proeficiente, digamos, estou adquirindo uma proficiência alta nessa área de machine learning. Eu tenho estudado isso nos últimos, assim, de forma mais aprofundada, nos últimos 6 meses, e agora eu consegui ficar bom nisso, digamos, né? Aí, quando eu comecei a fazer esses experimentos, eu comecei a me interessar por essa área de modelagem de séries temporais. Eu estava até conversando com a minha esposa, estou pensando depois que voltar ao normal aí, né? Agora não. E agora o mercado está muito volátil, né? Por causa desse período aí. Mas eu estou pensando em montar uns robôs e alguns modelos matemáticos, eles ficarem fazendo os investimentos por mim. Vou perder um tempinho aí para fazer isso. Nas férias. Para desenvolver isso daí. Então, vamos lá. A gente pode testar, como a gente ainda não viu o novo modelo, nem o novo modelo que a gente vai ver, nem faz sentido a gente aplicar aqui, porque é um modelo que considera sazonalidades, né? Então, a gente vai utilizar o modelo Arima para fazer a nossa previsão. A gente tinha feito isso na aula passada, não foi? Então, vamos lá. Eu vou importar o modelo Arima. Eu vou ser decorado aqui o caminho. Então, sq.statsmodels.tsa.arima_model. Import Arima. A gente vai criar um modelo, vou chamar ele de model. Para ficar um nome genérico. Nosso modelo vai ser o Arima, né? Aí eu vou passar aqui a nossa série é essa daqui, né? É o valor de fechamento. Então, a nossa série é o df.close. Eu não vou passar a frequência porque a frequência ele está dando problema quando eu considero dias úteis por algum motivo. Eu vou até fazer um teste novo para ver se ele consegue, se ele não dá... Ele não é que ele dê um erro, ele avisa que você não passou a frequência e que, por causa disso, ele vai considerar que a frequência ela é constante. A gente já sabe que é constante aqui, tá? Mas, enfim. A gente tem que passar a ordem, né? Order. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou chutar, certo? Mas a gente pode utilizar aqueles gráficos de autocorrelação parcial e total para tentar verificar qual seria a melhor configuração. Mas só para a gente fazer um teste aqui rápido, vamos considerar uma Arima com
fator o lag, né, a ordem autoregressiva, vou colocar 3. Eu vou aplicar uma diferença sucessiva, né, que a gente dá para perceber que a série não é estacionária, né, ó. Se fosse estacionária, ela estava retinha, assim, seguindo uma média que é constante. Ela não é, né? Nenhum ativo financeiro vai ser uma série temporal estacionária. Então, a gente obrigatoriamente tem que passar esse 1 aqui, e a componente de médias móveis, que faz o ajuste do erro, eu vou colocar igual a esse daqui. Eu costumo colocar sempre esse valor igual a esse daqui. Ponto fit, né, para ajustar. Vamos ver se ele dá algum erro, pode ser que ele dê. Deixa eu ver aqui. Ele deu um erro, ele não conseguiu ajustar o modelo. Deixa eu fazer assim. Eu vou colocar 0. Como é que tu conseguiu ler esse erro aí? Como é que é? Como foi que tu conseguiu ler esse... Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, ele disse que ele deu um erro de convergência, ó. Tá vendo? SVD did not converge. Então, o cálculo, na hora que ele foi ajustar o modelo, ele não conseguiu convergir. Convergir é quando você tem o algoritmo que vai tentar ajustar, né? Ele vai tentando otimizar uma curva. Tá aqui, ó, ele tem um erro aqui, algum erro da parte de cálculo da operação linear aqui. Ele não conseguiu ajustar. Então, o que aconteceu foi que com aquela configuração que a gente definiu aqui, esse 313, ele não conseguiu ajustar, simplesmente. A gente poderia até tentar colocar aqui diferença de 2, mas provavelmente vai continuar o erro aqui, né? Isso está associado a essa componente aqui, tá? Ó, esse daqui que dá problema. O cálculo, a parte de médias móveis, complica muito o cálculo. Deixa eu tentar reduzir aqui para 2, para ver se ele consegue calcular. Olha, já conseguiu com 2, tá vendo? Com 2 ele conseguiu. Ele sempre vai dar esse avisozinho aqui, ó, porque a gente não informou para ele a frequência, tá vendo? Ele está reclamando aqui que a gente não informou a frequência, mas ele só está dizendo aqui como a gente não passou, ele vai ignorar que o nosso índice é uma data. Ele simplesmente vai considerar uma série onde os intervalos são intervalos que ele considera fixos, tá? Então, ele ajustou aqui, vamos fazer a nossa previsão. Aliás, melhor ainda, vamos plotar em cima do gráfico para ver se ele está acompanhando bem, né? É sempre bom a gente plotar o resultado para comparar aqui e ver se o modelo tem um comportamento interessante, tá? Um comportamento que acompanha aqui realmente a série. Eu vou fazer assim, né? PLT, aliás, eu nem importei o matplot, né? Import matplot ib.pyplot PLT. Agora que ele dá a dica aí. PLT, PLT.figure, eu vou colocar aqui um fig size. Size igual a gente sempre está usando 15 por 5, né? O 15 por 6. Eu usei 15 por 5 ali em cima, eu vou usar aqui também. Aí eu vou plotar o plt.plot, a nossa série, que é o close, né? Eu vou plotar as nossas previsões o nosso model, né? Ponto predict. Vamos ver aqui. Assim, tem que passar aqui TIP igual a levels, porque senão ele vai fazer a previsão em cima das diferenças e não do valor. O modelo tá mais ou menos, né? Tá acompanhando aí a descida e a subida, mas ele tá errando aqui várias vezes. A gente pode tentar modificar ali a configuração para poder ver se ele se adapta melhor. Eu vou fazer isso, tá? Que eu não estou gostando da qualidade desse modelo, não. Geralmente, aumentando aqui a ordem, pode ser que ele tenha um ajuste melhor. Vamos ver aqui. Parece que melhorou um pouco. Aqui ele já cometeu um erro grande, mas tudo bem. Aqui é porque ele estava descendo, ó, na hora que o comportamento aqui é de descida, então ele começa a acompanhar, tá vendo? Como ele começou a subir, aqui estava descendo por causa da pandemia, né? Só que tá vendo que começou a melhorar aqui a ação da Apple desde da metade aqui do mês de, cadê? De 15, 16, lá pelo dia 18, 17, começou a melhorar o valor da ação, tá vendo? Ele caiu. O volume, vocês vão ver que o volume de transação caiu demais, certo? As pessoas estão comprando e vendendo com uma menor frequência. Mas o valor está começando a subir de novo. Aí depois que ele comete o erro aqui grande, ó, ele se reajusta e já vai subindo aqui de novo. Desde que não tenha uma queda, pode ser que a gente faça uma previsão aqui que tem uma precisão boa.
Deixa eu colocar aqui em 3. Conseguiu. Não deu nenhum erro. Estourou, não foi? Vou colocar um 4 aqui. Ó, já não conseguiu ajustar. Deu vermelho aqui, ó. Deu ruim, né? Ele não conseguiu convergir. O modelo não conseguiu, o algoritmo não conseguiu achar a solução ótima, né, no ajuste. Vamos considerar esse daqui. Esse daqui parece que está se comportando bem. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nos gráficos de autocorrelação para dar uma investigada melhor, tá? Mas é porque eu estou aqui só... a gente está fazendo teste sem muito comprometimento. Então, a gente viu aqui que o modelo está se adaptando relativamente bem, está conseguindo seguir. Lembrando que o azul é o valor real, né? E o laranja é o previsto. Vou até colocar a legenda aqui. Legend. É o real previsto. Tá, real previsto. Previsto é o laranja. Vamos fazer a nossa previsão para o próximo dia? Para o dia 11, né? Para o dia 11 aqui, para segunda-feira, a previsão vai ser essa daqui, ó. Model.forecast. O sheet 0 para ele pegar só a previsão. A previsão é esse valor aqui, ó. 310. Amanhã, ou segunda-feira, a gente vê se a gente chegou perto, né? A ideia é essa daí, ver se a gente conseguir se adaptar bem. Se o padrão se manter aqui, a gente vai se aproximar. Tá vendo que ele está errando pouco, ó, nas previsões? A linha laranja está bem próxima aqui da linha azul. Então, o modelo conseguiu entender o padrão, pelo menos para esse intervalo de tempo aqui. O que pode melhorar, tá, o nosso modelo, geralmente o que acontece é o seguinte: você está percebendo que esse período aqui estava caindo, né? Então, esse horizonte aqui, ele tem um comportamento que é diferente desse horizonte aqui, percebe? Ou seja, na verdade, esse pedaço aqui, ele está atrapalhando a previsão do novo cenário. O novo cenário, ele tem um horizonte pequeno, né? Ele tem um horizonte pequeno aqui de mudança. A gente estava caindo aqui por causa da pandemia, só que começou a reerguer, não sei porquê, mas começou a reerguer aqui o da Apple. Acho que é porque caiu também muito, aí tem uma hora que ele sobe de novo, enfim. É difícil entender a dinâmica do mercado financeiro, né? Ainda mais numa época dessa. Mas o fato é que esse comportamento ele é bem diferente desse outro. O que a gente pode fazer aqui, ó, isso aqui é uma dica extra, certo? Para quem quer trabalhar com modelos em séries temporais. Séries temporais que são muito voláteis, que é o caso aqui de ativos financeiros, se você pega um horizonte grande e percebe que nesse horizonte tem um pedaço para frente que parece ter um comportamento parecido e tem outra parte que tem um comportamento completamente diferente, ó, esse comportamento completamente diferente pode atrapalhar no ajuste do modelo para nossa previsão aqui. Então, se a gente quiser melhorar aqui o desempenho, a gente pode fazer o seguinte, ó, em vez de considerar 90 dias para trás, vamos considerar só 30. Tá? 30 dias para trás, vamos ver como é que fica a curva aqui, ó. Fica assim, a gente está pegando só aquele período, aquele pedaço que ele está crescendo, né? Se eu ajustar o modelo, ó, ajustei ele deu erro agora, porque a nossa série é outra, né? Vamos ter que mudar aqui a configuração. Geralmente, ó, uma dica no Arima, se ele der um erro, o erro está sempre associado a esse último parâmetro aqui, que é das médias móveis, tá? Do modelo de médias móveis. Quanto maior o valor, mais difícil é do modelo conseguir convergir, tá? Ele deu até aqui, ó, um aviso de problema na convergência. Ele conseguiu convergir, mas ele está avisando aqui que a convergência não foi muito boa. Mas a convergência não ser muito boa aqui não tem problema não, tá? Ele só está avisando que ele não conseguiu maximizar ele não conseguiu achar a máxima, isso aqui, máximo likelihood em português a gente chama de máxima verossimilhança, né? Então ele não conseguiu otimizar a máxima verossimilhança aqui. Mas ele conseguiu ajustar, né? Ele deve ter achado um ótimo local aí, sei lá. Rodei aqui, vamos ver como é que fica o modelo, ó. Aqui ele acompanhando, né? E a previsão agora seria, ó, tá dando 310, 309. A diferença é muito pouca, né? Então, a gente poderia até ter considerado aquele período mais para 90 dias aqui. Vamos voltar aqui para 90, para a gente fazer mais alguns testes. Deu para entender até aí? Interessante, né?
O meu áudio ainda tá travando? O Iago avisou agora aí, eu não vi. Avisou faz tempo, né? Porque eu nem Não, eu acho que era a minha internet, que eu caí 2 vezes aqui. Foi a tua internet? Era a minha internet. Eu acho que era. Ah. Dependendo do ativo, o momento está bom para comprar. Preço baixo, sim, por exemplo. O meu áudio tá travando mais não, né? Hein, Francisco? Tu botou um S aí de sim porque o áudio tá travando ou foi respondendo aqui o do Ivan? Não entendi. Ah, sim. Massa, né? Isso daqui é muito show, cara. Eu sabia que dava para fazer, mas mesmo assim, quando eu fiz hoje à tarde, eu fiquei, poxa, cara, isso aqui é muito massa. Com certeza eu vou usar isso daqui no futuro muito próximo. Vou combinar isso daqui com o uso de uns modelos mais sofisticados, né? Não que o Arima não seja tão... O Arima é um modelo relativamente sofisticado, tá? Só que, de novo, ele leva em consideração que a relação entre a variável de output, certo? E as variáveis de input, ele considera que essa relação é linear. Eu mostrei, né, que era basicamente uma regressão linear. Não foge disso. A componente de médias móveis, ela acrescenta um fator não linear no modelo, mas é um simples ajuste, certo? Então, na verdade, o que acontece é que a curva, ela mantém-se, ela é uma reta, né? Ela continua sendo uma reta, só que na hora de fazer a previsão, ele faz o ajuste do erro, ele faz simplesmente um ajuste na previsão, tá? E não no modelo. O modelo em si, ele é linear. A função, na hora que ele vai aplicar o modelo, a função que ele tem que ajustar, ela é não linear. Por isso que o modelo Arima, ele é pesado e às vezes dá erro, né? A gente já viu aqui que ele dá erro algumas vezes, justamente por causa dessa componente aqui da média móvel. Mas ele é um modelo interessante, ele costuma funcionar bem. A vantagem dele é que ele não tem problema de overfitting. Lembra lá o que é overfitting, né? Overfitting é quando o modelo ele acaba se adaptando demais na série temporal. Quando ele se adapta demais, ele vai cometer provavelmente um erro muito grande na hora de fazer a previsão. Ele precisa generalizar, ele não pode achar que entendeu perfeitamente, ele não pode achar que ele descobriu, por exemplo, overfit seria o seguinte, ó, vou executar aqui de novo os 90 dias, né? O problema de overfit acontece quando, por exemplo, o modelo ele se adapta tanto que ele encontra uma função que fica exatamente em cima dessa linha aqui. Uma rede neural faz isso tranquilamente. Se você deixar a bichinha solta, aprendendo com esse conjunto de dados aí, ela rapidinho consegue se adaptar para ficar exatamente em cima dessa linha azul. Por que isso daí não vai funcionar? Porque é muita presunção da série temporal achar que descobriu como é que é o comportamento perfeito de um ativo financeiro. Ele não vai achar o comportamento perfeito. Ele tem que tentar achar características mais gerais do comportamento. Ele não pode achar exatamente como é o comportamento, porque tem uma componente aleatória aqui, né? Existem fatores que influenciam o valor do ativo, mas existe sempre um componente aleatório também. E o modelo que generaliza bem, ele consegue enxergar somente a ideia geral da série, eliminando um pouco do ruído associado a essa componente aleatória. A rede neural, se você deixar a bichinha solta, ela dá overfit. O modelo que eu vou mostrar para vocês, ainda na disciplina, como sendo parte do conteúdo, né, da disciplina, vai ser a última coisa que a gente vai ver, a gente vai aplicar um modelo de árvore de decisão. Tá? O modelo de árvore de decisão é um modelo que ele é muito adaptativo, ele pode ser utilizado para regressão, ou seja, ele também pode ser utilizado para fazer previsões de série temporal, né? A gente só precisa adaptar um pouquinho a série para aplicar ele, para aplicar qualquer outro modelo de regressão em cima de uma série temporal. Eu vou mostrar isso para vocês mais para o final do mês, do meio para o final, e vocês vão perceber que a gente vai ter que fazer aquele esquema de treinamento e teste. Eu mostrei, né, em uma aula como é que era aquele esquema, que a gente divide um conjunto de treinamento e um conjunto de teste, e a gente não está usando aqui para o modelo Arima, e para nenhum dos modelos, né, o ARMA, o Arima, e o Sarima, que é o que a gente vai ver segunda-feira, também não vai precisar aplicar esse tipo de teste.
porque o modelo não tem problema de overfit. Não tem nem perigo dele dar overfit, porque a relação é linear. Tá? A relação linear não vai dar overfit. Agora, para outros modelos não lineares, a gente vai ter que tomar esse cuidado. Tá? A gente pode achar que ele se adaptou bem à curva, mas quando a gente vai aplicar para um teste, a gente acaba tendo um erro de previsão gigantesco. Então tá aí, eu vou rodar aqui de novo. A gente considerou aqui, assim, no 3, o modelo, considerando o conjunto inteiro. A gente pode considerar o conjunto dos 90 dias mesmo, tá? A previsão aí foi bem próxima, né? Então, 310 seria a previsão para o período, para segunda-feira, tá? Para esse ativo. Ele vai subir, né? É isso? Quanto é que foi o último valor aqui, ó? 300, vai ficar quase a mesma coisa, 310,13, e ele está prevendo 310,74. Aqui já é bem arriscado, né? Ele está prevendo que vai ficar mais ou menos estável, mas pode ser que ele caia um pouco, né? Então, pode ser que ele suba, pode ser que ele desça, não sei. Se ele vai subir, seria melhor você ter comprado hoje, né? Na verdade, já passou da hora de comprar, né? Mas você poderia ter comprado hoje para poder vender segunda-feira, sei lá, ele vai subir, né? Mas aqui eu tomaria cuidado, porque a previsão aqui é de que fica mais ou menos estável, né? Beleza. Vamos ver aqui como é que faz para a gente trabalhar com várias ações ao mesmo tempo, né? A gente pode ler aqui no DataFrame várias ações ao mesmo tempo. Primeiro, a gente só está interessado nesse close, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Na hora de ler o DataFrame, eu já vou colocar aqui, ó, ponto close, tá? Ponto close, ó, ele vai pegar só a série com os fechamentos. Então, aqui eu não preciso colocar esse df.close, basta colocar o def. Tá? E aqui também, def. Beleza. Então, se a gente colocar o ponto close, ele só está pegando o valor de fechamento, que é o que a gente está interessado. Eu vou deixar esse ponto tail aqui, porque é legal a gente ver os 5 últimos valores, né? Para uma série temporal de um ativo financeiro, né? Para ativo financeiro, para até mais sentido a gente olhar sempre para os últimos, né? Aqui para a gente ver o que são os valores mais recentes, são esses aqui. Os últimos 5 dias úteis. Beleza, vamos ver uns códigos aqui. Quem é que sabe algum código decorado aí que queira jogar aqui no chat? Se quiser ir jogando. Ah, sim, o Francisco perguntou aí, vou já colocar esse teu código, Ivan. Perguntou aí se a gente quiser utilizar outras variáveis exógenas, né? O Francisco, ele já conhece aí dessa área, ele sabe a terminologia, né? As variáveis aleatórias exógenas são as variáveis que são externas à série, né? Aqui a gente está considerando um modelo, por enquanto, modelos não exógenos, tá? Que não consideram variáveis exógenas, são modelos que a gente chama de unidimensionais. A gente vai ver como aplicar modelos que permitem que a gente acrescente mais variáveis, né, variáveis externas, depois que a gente vê o Sarima na segunda-feira. A gente vai ver o Sarima, aí na sexta-feira a gente utiliza para fazer uns exercícios, né? Porque eu tenho que passar umas atividades aí para vocês fazerem, porque senão fica só eu fazendo aqui, não tem graça não. Você tem que tentar fazer aí também, né? Aí, provavelmente, nessa semana aqui, ó, na terceira semana de maio, eu vou mostrar para vocês esses modelos aqui que vão poder considerar variáveis exógenas. Viu, Francisco? Esse Petri 4 é o quê? Petrobras, né? Então, ó, como é que a gente faz? Em vez de passar só o AAPL, a gente pode passar aqui, ó, abre um colchete, certo? O colchete ele representa uma lista, né? Então, eu posso passar uma lista de ativos. Coloco uma vírgula, ó, abro aspas, vou colocar ele aqui, acho que tem que ser maiúsculo, né? PETR 4. Vamos ver aqui se ele puxa. Puxa. Ó, ele não identificou, não. O código é esse mesmo. Tá aqui o da Apple, ó, que ele retornou tudo não, 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 como se tivesse dado um erro.
Código ações. Vamos ver uns aqui. Meu filho já tá se danando ali. Tá chorando. PETR4. Por que deu erro lá? Vou testar essa vale. Pode ser que seja o servidor. Aquele servidor do Yahoo pode ser que não tenha. O pessoal da Vale aqui. Ué. Por quê? Por quê? Olha, não tá pegando, não. Esse servidor, será que ele só pega do coisa internacional, é? Estranho. PETR3. Ó, tudo vazio. Olha isso. Será porque a bolsa tá funcionando aqui no Brasil ou deu pau? Pegar o head aqui. Não, não tem nenhum valor não aqui. Estranho. E se eu pegar aqui do Google, ó, do Google é assim, GOG, né? Se não me engano. É, ó. Do Google tá vindo, ó. Estranho. Deixa eu pesquisar aqui, peraí. Ver aqui os servidores que tem disponível, não sei quais são. Deixa eu ver se tem outra opção aqui. Tem aqui outras fontes, ó. Esse Alpha Vantage aqui, deixa eu ver se... Tem uns que são pagos, deixa eu ver se esse daqui não funciona. Não está implementado. Deixa eu ver aqui se tem outro. Esse é IEX. Também não. Tingo. Não está implementado? Data Reader Access Key. Busco. Aqui ele precisa de uma API de uma chave. O Yahoo não precisa. Esse daqui. Tá aqui, que aquele do Yahoo parece que tá meio zoado mesmo. Não tá mostrando as coisas do Brasil? Ave Daily. Você precisa. Tá pedindo uma chave. É porque você tem que fazer um cadastro. Ele gera uma chave e
e você puxa, tá vendo a chave aqui, usando esse pacote OS aqui do Python, ele consegue ler arquivos, qualquer arquivo que tenha dentro do computador. Ele está botando YEFL, os.getEng, já você passa aqui o nome do arquivo. Não tem nenhum aqui que permita, pô. Putz, aqui parece que não precisa. Enfim. Depois eu procuro aí um servidor que seja melhor, porque esses aqui parece que só estão mostrando, ele só está recuperando essas bases, deve ser só dos Estados Unidos, né? Depois eu vou postar um vídeo no YouTube com um tutorial para você utilizar algum desses aqui, gerando essa chavezinha, tá? Esse Alva Vantage, qualquer um desses aqui. Deixa eu ver se tem algum, só para desencargo de consciência. Esse daqui, Free API, esse daqui é livre, então pode ser que deve certo. Não. Data must be strange. How so? Ah, esse daqui não pega mais de uma vez, aparentemente. Deixa eu ver aqui. Uma lista, ele esperou só um texto. Esse aqui tá com cara que vai puxar. Tá lento. Não deu erro até agora. Come on. Ixi, Maria. Zero linhas. 500 colunas aqui. Ele demorou. Informação, parece que ele puxou. Coisa doida. Vamos pro próximo aqui. Esse enigma precisa de uma API que... Esse daqui parece que não. Fazer o teste, custa nada, né? Daqui sem fazer nada. Precisa de uma chave, coisa chata. Tudo bem, vamos lá. Fred. Vamos pro servidor. Fred. O site nem existe mais. Esse daqui... Uma frente, esse daqui parece ser alguma coisa francês. Não vai ter nada do Brasil, né? Vou testar aqui. Um erro também. Um problema no URL. A maioria desses servidores não está funcionando. O do Yahoo funciona, mas parece que só tem dados dos Estados Unidos. Tem o Yahoo. Rapidinho, tá, pessoal? Só para eu dar uma investigada aqui. Alguém falou alguma coisa? Código de países?
Onde é que tu viu o código de país aí? Deixa eu ver a documentação aqui. A documentação é aquele lá, né? Isso aqui é da Rússia. Ficava rodar. Da Rússia funcionou. Mas da Rússia não vai ter nada do Brasil, né? Deixa eu ver. Sei não. Esse link que você tem está. Tem que colocar um código do país, né? Quer dizer assim. PTR4.SA, será que tem que colocar esse ponto .SA, hein? Tá aqui do Yahoo, ó. Tem que usar o código do jeito que tá aqui. O código é esse daqui, ó, da Petrobras. Parece. Vamos ver se tá certo agora. Vou colocar aqui direto, né? Ó, tá aí. É porque tem que saber exatamente o código desse servidor aqui, né? Cadê o servidor? Aqui, ó. A gente tá puxando daqui, tá vendo? Ó, a gente tá puxando diretamente desse servidor aqui, ó. br.finanças.yahoo.com. Tá? A gente tá puxando direto desse site aqui, usando aquela APIzinha aqui. Então vamos comparar alguns aqui. Vou colocar um colchete. Esse daqui é da Petrobras. Vamos ver aqui outras. Onde é que a gente faz para pesquisar aqui? Eu resumo. Onde é que a gente vê as por país, por empresa aqui? Deixa eu ver. Vamos aqui. A Vale. O meu código da Vale aqui. Sempre tem esse SA no final, né? Então vamos lá. Vamos passando aí umas para a gente comparar várias aqui. Ó, se eu executar assim, ele vai criar um data frame mostrando para cada um deles, né? Se a gente colocar o ponto close aqui, aí a gente tem só o fechamento, fica mais fácil de enxergar. Ó. Petrobras, Vale. Vamos ver o gráfico das duas aqui, ó. Aqui, Petrobras e Vale. As duas têm um comportamento bem parecido, né? Olha aí. Muito parecido. Interessante. Elas são indústrias primárias, né? Estão bem na base da economia. Então, faz sentido que elas tenham um comportamento parecido. Né? Inclusive, saiu, foi hoje a notícia, que essas indústrias de base, né, são as últimas que são afetadas por problemas na economia, né, começaram a sentir o baque. Aí, meu amigo, preocupa, viu? Quando chega nelas, quando a preocupação chega nelas, é porque o negócio já está se deteriorando, viu? Vamos ver outra aí? Diz aí alguma. Alguém está colocando? O que é esse daqui? Esse VVAR3? Vou colocar aqui, depois me diz aí o que é. Que varejo. Esse já é o código correto ou tem que colocar .sa? Tem que colocar .sa.
retornou nada. Funcionou. Três, ó. Isso daqui fica em tempo real, né? Toda vez que você entrar, é só você vir aqui, ó, runtime, run all, tá vendo? Então você aperta Ctrl F9. Se você apertar Ctrl F9, ele vai rodar todos eles, aí você já tem todo o relatório atualizado. Aqui deu erro porque a gente passou, a gente rodou o ARIM em cima do data frame e não em cima de uma série, né? Olha, ele viu aqui que em vez de ter uma dimensão, tem duas dimensões, a gente tem que escolher um dos dois, né? Beleza. Vamos fazer aqui, vamos criar um modelo para cada um. Vamos botar só esses três. Eu sei que vocês não devem estar colocando mais aí. Vou botar esse aqui também, SQ3. Vírgula. SQ3.SA, tem que ter esse código aí para funcionar, né? Ó, não funcionou não, esse SQ3. O código deve ser diferente lá. SQ3. Depois tu descobre aí. Vou apagar, tá? Que ele não retornou nada, deu tudo vazio aqui, então é porque ele não... O código deve ser diferente lá no Yahoo. Vou rodar aqui de novo. Beleza. Nós temos aí essas três ações para monitorar. Tá aqui o gráfico das três, né? As três têm um comportamento muito parecido. Essa última aqui é a via varejo, foi? Já não é primária, né? Mas ela tem um comportamento bem parecido. Imprevisível, né? Então aqui a série. E parece que está subindo, né? Vai ter, mas está bem estável, né? Provavelmente a previsão aqui vai ser de um valor próximo do valor atual. Aqui ele deu uma subida, mas como, de novo, o modelo, ele sabe que pode acontecer uns picos, ó, tá vendo que tem uns picos, né? Pode ser que ele faça uma previsão aqui embaixo. Vai depender muito do modelo, né? Previsão de descida. E provavelmente o que vai acontecer, né? Daqui não vai subir de novo. E o modelo ARIMA, ele vai conseguir modelar nesse sentido, tá? Ele vai conseguir prever esse comportamento. Beleza, vamos fazer aqui, então, três modelos. A gente tem três ativos, né, para explorar. Então, nós temos três modelos. A gente vai fazer assim, ó. Esses aqui são os três nomes, né? Então, eu vou copiar aqui. Copiar assim. O primeiro modelo eu vou chamar de Model 1. Ele vai ser o modelo da Petrobras. Tá vendo que eu coloquei colchete e coloquei, entre aspas, o nome da coluna e não coloquei, tipo, df ponto o nome da coluna? Por que eu não coloquei df ponto o nome da coluna? Porque o nome da coluna tem um ponto, tá vendo aqui, ó? Toda vez que eu tiver o nome da coluna ou com espaço, ou então caractere especial, né, cedilha, acento, ou então com ponto ou barra, qualquer coisa que não seja um underline pode, tá? A gente vai ter que passar o nome da coluna assim, ó. A gente não pode passar com aquela anotação df ponto e o nome da coluna. Ele não aceita. Já são 8 e 10 quase. Vou montar rapidinho aqui. Vamos montar uns modelos. Vou diminuir aqui essa média móvel para 2 para ele não dar erro, tá? Vou rodar aqui o modelo 1. Ele rodou. Vou copiar aqui, ó. Vai ser o modelo 2. O modelo 2 vai ser o modelo da Vale. O modelo 2 vai ser o modelo aqui da Vale. Vou criar mais um. Deixa eu ver se ele roda com essa mesma configuração aqui. Provavelmente vai rodar com a série bem parecida. E a gente vai criar um modelo 3. Vai ser o modelo da via varejo aqui. Montei os três modelos com a mesma configuração, tá? Claro que isso a gente não vai fazer na prática, né? A gente vai estudar cada comportamento de cada série, ver qual modelo que se adapta mais. Aqui, como as séries são bem parecidas, provavelmente o mesmo modelo vai funcionar bem para as três. Elas são bem suaves, né? Elas não têm nenhum pico muito grande, nenhuma subida muito grande. A Apple, aquela série era mais volátil, né? Criamos os três modelos aqui. E agora a gente pode fazer as previsões, né? A gente pode fazer um gráfico por coluna. Vamos fazer aqui primeiro da Petrobras, ó. E a gente vai então fazer a previsão do modelo 1, né? Model 1. Vamos ver aqui a previsão para a série da Petrobras, ó. O que houve aqui? Um chapa.
Essa nem a série, nossa, aqui. Eu rodei ali em cima. DF. Rodei, não foi isso aqui. Close. Ah, é a série da Petrobras, é essa daqui em azul, né? Ok, vamos ver aqui. Modelo 1, 2, 3. A gente rodou os 3 modelos, né? E agora. Tem que, é o nosso. É aquele nossa série lá da Apple, né? Outro outro aqui. Vou colocar Run All de novo. Vou rodar desde o primeiro até o último. Porque rolou alguma trave aí. Assim. Que houve? DF. A série é assim mesmo, né? Porque quando a gente plotou os 3 gráficos juntos, a escala ficou diferente, aí parece que ele não. Ele tá diferente, mas tá certo mesmo. Tá certo. É isso mesmo, pois é. A escala do gráfico me confundiu aqui, eu achei estranho. Então, vamos ver aqui a da Petrobras é essa daqui, né? Ainda tinha visto aí, tá correto. É da Petrobras, ó, tá vendo que tava caindo, né, por causa Então parece que a economia do mundo todo tá começando a voltar devagarzinho, né? É só voltar aí. E tem o mesmo comportamento da Apple, né, aqui. Muito parecido com o da Apple. Então, qual vai ser a previsão aqui, ó? Model 1, qual vai ser a previsão para Petrobras? Essa daqui. Se a gente quiser os 3, ó, a gente faz assim, ó. Vou logo fazer dos 3 aqui, ó, previsão. Vou colocar um print, tá, para ele mostrar na mesma tela. Vou fazer assim, ó. Modelo 1, 2 e 3. Petrobras, Vale e Via Varejo. Aqui as 3 previsões para segunda-feira agora. Se você quiser deixar bonitinho aqui, ó, você pode fazer assim. Você coloca isso daqui. Isso daqui é extra, tá? É só coisa do Python. A nossa aula vai até 8h40, né? Tem tempo. Eu tava na minha cabeça que era até 8h10, ó. A gente pode colocar essa aspas. Se você colocar um F aqui na frente da aspas, é um texto especial. O texto especial é assim, ó. Você pode. Isso daqui, como é uma funçãozinha, né, que vai dar um resultado, se você colocar entre chaves, ele vai mostrar esse resultado dentro do texto. Ops. Vou copiar aqui, só para vocês entenderem aqui o que eu vou fazer, ó. Aqui não vai mudar nada, ó, ele vai gerar o mesmo resultado. Só que agora eu posso fazer assim. Deixa eu colocar colchete 0 aqui para poder ele ficar só o valor mesmo. O valor é esse daqui dos 3. Eu posso colocar assim, ó. Pet 4 igual a esse daqui. Aí o outro como é o código? Vale 3. Vale 3 é igual a esse daqui. E o último é tô esquecendo o que é. VVAR3. VVAR3 é igual a isso aqui. Aí o texto fica bonitinho aqui embaixo, tá vendo?
Petrobras é igual a isso daqui, Vale é igual a isso daqui, e VVAR4 é igual a... Opa, eu coloquei o 2 aqui, né? Modelo 3. Aqui as 3 previsões. Aí vamos supor que você esteja interessado em analisar só esses 3, certo? Só essas três séries. O que é que você pode fazer? A gente rodou hoje e fez essas previsões, né? Se a gente quiser, por exemplo, calcular se a previsão é de aumento ou de diminuição, né? Porque a nossa previsão é essa daqui. Vou copiar aqui, ó. Vou colar aqui embaixo. Só que em vez de mostrar a previsão, a gente vai mostrar a previsão menos o valor anterior. Se esse valor for positivo, significa que vai ter um aumento, né? Se for negativo, que vai ter uma queda. Eu quero saber qual vai ser o incremento em relação ao ativo com o valor dele atual. Então, vai ser isso daqui, menos o último valor. O último valor é DF. TR4, né? Ponto VS. Como é que é? SV, é? VS. SA. SA. Aí, isso daqui eu estou olhando para a coluna, né? Essa coluna aqui. Para a gente pegar o último valor, é só a gente colocar um colchete e colocar o menos 1. Menos 1 ele pega o último valor. Vamos só ver aqui se vai dar certo, se não vai dar. Peraí. Sim. Só ver aqui embaixo. TF. Coluna aqui. Coluna da Petrobras, tá vendo? Eu quero o último valor, né? O último valor é só colocar, na verdade, assim, ponto velhos, abre colchete, menos 1. Ponto velhos, abre colchete, menos 1, ele vai pegar o último valor, que é esse daqui, ó. Esse aqui foi o último valor que tem registrado lá. Então, assim, isso daqui, menos isso daqui. Então, ó, o incremento, eu estou fazendo isso daqui para poder deixar aí para vocês, certo? Para quem quiser utilizar. E depois você altera só para as ações que você quer. Você pode acrescentar mais, né, ou menos. Então, isso daqui eu tenho que subtrair para cada um. Aqui vai ter o menos. Aqui é o 3. Aqui tem o menos. Aqui, menos ali, né? Menos, e aqui é o VVAR4. Então, tá aqui, ó, os... já sei qual foi o problema. Droga. A gente não vai poder usar a função F, não. A gente vai ter que fazer assim, ó. O X, ponto, format, novo. O que eu estou fazendo aqui, vocês não precisam entender o que é. Pelo menos, quem quiser entender, eu explico depois, tá? Isso daqui é só eu estou querendo gerar um relatório aqui para quem quiser utilizar. Rapidinho, tá? É só para eu gerar um relatório aí para ficar para vocês. E... aqui é Fab 3 e aqui é BVR, BVAR 4. BVAR.0, para correr aqui, homem. Módulo 2, módulo 3. Não tem esse nome? Qual o nome dele lá, né? Ei, Ronaldo, 3, né? é 3. Pois é. Agora eu me toquei aqui. Aqui é 3 também, né? 3. Por isso que ele reclamou, ele não achou essa coluna lá, né? Vou rodar isso aqui de novo. Então, ó, olha aqui, ó.
A previsão para a segunda-feira é que existe uma queda ó, de 0,28, tá vendo? No valor da Bolsa da Petrobras, vai ter uma queda de 0,85 no valor da Vale e vai ter um aumento de 0,15 no valor da Viva Varejo. É útil, né, essa diferença aqui, porque a gente tem como saber, porque aqui é só o valor, né? Mas será que esse valor está aumentando ou diminuindo? Aqui a gente já tem o resultado, é o incremento, tá vendo? Tá aqui o incremento, ó, e tá aqui o valor futuro, né, que a gente está prevendo. Massa? Alguém tem alguma dúvida aí? O objetivo da aula de hoje era esse. Mostrar como aplicar essas técnicas que a gente está aprendendo na prática. Aqui é prática, né? A gente está coletando dados diretamente de um servidor aqui da Yahoo, no caso dessas 3 ações aqui. A gente montou os 3 modelos, né, um para cada um deles, e fez as previsões de qual seria o valor desses ativos para o próximo dia útil. No caso, segunda-feira, e aqui eu ainda tenho o valor, a diferença, né? Para saber se esse valor aqui ele é um valor que vai ser maior do que o atual ou menor. Isso daqui você pode utilizar, essa informação aqui para Day Trading, né? Day Trading. Claro que, de novo, eu recomendo que você utilize modelos mais sofisticados. O Arima, ele é bonzinho, ele tem resultados, costuma ter resultados bons, mas a gente pode fazer experimentos com modelos mais sofisticados, acrescentando variáveis exógenas também, né? Variáveis externas ao que está dentro ali da série temporal. Vamos ver aqui as considerações. Acharam interessante? Qual seria outro modelo? Ah, meu amigo, aí o número de possibilidades aí é quase ilimitado. Por isso que eu estou dizendo, nesse mês ainda, como sendo parte da disciplina oficialmente, a gente vai ver como aplicar. Eu vou mostrar um exemplo com tá? Um modelo que não é dessa classe aí dos modelos clássicos que a gente viu, certo? Você pode aplicar qualquer modelo de regressão em cima de uma série temporal, desde que você prepare a série para isso. Eu vou mostrar como é que a gente faz esse preparo, isso faz parte da disciplina, como preparar a série para poder aplicar qualquer modelo preditivo, tá? Que não seja esses aqui que já são implementados, né? Que são já próprios para séries temporais, que é o caso do Arima. Aí, a partir dessa explicação, vocês vão poder aplicar qualquer um. Eu vou mostrar um exemplo, só que em junho eu vou mostrar vários outros. Tá? A gente vai fazer vários experimentos com regressão não linear das mais variadas aí. Ok?